Alô, gente! Nossa, você é coisa nossa. O Evangelho da Graça é coisa nossa. Onde você estiver, seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu tenho uma palavra para nós neste momento. E o título da mensagem é essa: não posso crer em tudo. É o título da mensagem. Porque tem muita gente, irmão, minha irmã. Um abraço para todos vocês que me seguem, você que escreveu, você que ainda não escreveu, você que ainda está em dúvida, escreva. Que eu estou sempre com uma mensagem de ensinamento. Eu estou ensinando, eu não fico batendo na mesma tecla. Ensinando aquilo que eu não aprendi dentro das denominações, você não aprendeu dentro da sua denominação, mas comigo. Eu digo principalmente eu, estou me colocando aqui. Eu sempre estou trazendo uma palavra diferente. Eu não fico só ali na ceia, na volta de Jesus, no batismo e tal. Eu sempre gosto de mudar e passear um pouco dentro desse livro. Então, eu já tenho ouvido pessoas dizer, eu creio na Bíblia, eu creio porque está na Bíblia. Você crê, mas você obedece? Isso aqui é para nós? Este livro foi escrito para os judeus. Jesus veio para os judeus, Moisés tirou o povo lá do Egito, caminhou com esse povo, entrou na terra prometida, Deus fez uma nova aliança com esse povo, e a aliança que Deus fez foi somente com Israel. Deus não fez aliança com nenhuma outra nação senão a nação de Israel. E Jesus foi bem claro na sua palavra. Primeiro lá no Mateus capítulo 10, versículo 5, ele diz para os discípulos, vai anunciar o evangelho. Mas não entrei em aldeia de samaritano, e nem andei pelo caminho do gentio, mas ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lá no capítulo 15, 24 de Mateus, quando chamaram Jesus a atenção sobre aquela mulher que clamava, Jesus diz, eu fui enviado somente. Então você vê que ali, ponto final. Somente para um povo? Não. Somente para os necessitados? Aí você poderia usar essa palavra universal. Não, mas ele foi para os doentes, para os necessitados. Eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus não veio para um outro povo senão Israel. Então não adianta você dizer que crê neste livro, porque esse livro não foi feito para você. Você é um gentil. Você é gente que está fora do plano de Deus. A graça chegou até nós por intermédio da bondade e a misericórdia de Deus. Porque Deus levantou um apóstolo. Porque Jesus nunca saiu ali da Judéia, da Galiléia, daquela região. Os apóstolos não saíram dali, porque você pode ver que quando Jesus enviou os apóstolos, no capítulo 10 de Mateus, versículo 5, ele enviou 12, mas no capítulo 10 de Lucas, ele enviou 72 discípulos. Discípulo é uma coisa, apóstolo é outra. Apóstolo faz parte das 12 tribos de Israel. E discípulo significa seguidores. Então você vê que Jesus não mandou sair fora daquela região. Ele chegou até a dizer no capítulo 10 e versículo 23, vocês não vai conseguir percorrer todas as cidades de Israel até que o Filho do Homem virá. Então, é outra mentira.
Jesus está voltando. Jesus está às portas. Ele enviou os discípulos, você não vai conseguir pregar em todas as cidades de Israel até que o Filho do Homem volta. Então, quando ele enviou os discípulos a pregar, a vinda dele estava próxima. E que tamanho que é Israel? Israel é o tamanho da China, tamanho da Índia, com 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Israel é um país pequenininho. É um paísinho pequenininho, muito menor. Eu acho que não dá metade. Dá o quê? Dá a população da capital de São Paulo. É isso. Israel, 11 milhões de habitantes. Ainda que foi uma nação, mas é um país pequeno. Você pode ver, pega no mapa e olha ali, Israel é uma coisinha pequenininha ali, no meio dos outros. Bem, então, eu não posso crer em tudo que está aqui dentro. Porque você vê que há coisas que está aqui dentro que foi parecer do homem, que foi um ponto de vista, que foi a opinião do próprio homem. Foi o homem quem disse e não Deus. Há muitas coisas que são mandamento e ordenança, mas há muitas coisas que não são mandamento, como as parábolas. Nenhuma parábola é mandamento, nem ordenança. É apenas ilustração, comparação. Salmo, nenhum salmo, são 150 salmos. São o quê? Melodias. Os judeus compunham para cantar. Eles levavam para a sinagoga para cantar. Então, irmão, no salmo está escrito isso, por isso que... Irmão, isso é melodia. Na melodia você põe o que você quiser. Você escreve o que você quiser. Agora, mandamento e ordenância era a lei de Moisés. Na lei de Moisés era mandamento. Na lei de Moisés, ele falava e tinha que se cumprir. Então, por isso que eu não posso crer neste livro de uma forma literal, como muitas religiões. Eles querem pegar este movimento que está aqui dentro, que fazia o israelita, desde que saiu do Israel, até antes ainda, desde os tempos de Noé, eles querem pegar e trazer para os dias de hoje. Mas Jesus disse, vocês erram por falta do quê? Sabedoria, conhecimento. Conheça primeiro. A verdade liberta. Mas para a verdade libertar, você tem que conhecer o que é verdade. Irmão, nós não podemos beber. Porque a Bíblia diz, me parece que no capítulo 5 e 18, ali de Gálatas, não vos embriaguei com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ali tem algum pecado? Existe algum pecado beber? Onde esse livro está proibindo beber é pecado? Porque quando a palavra diz, não vos embriaguei com vinho, sim, até aí, ponto final. Onde há contenda. Então ele está falando da contenda. O que fez Noé? Noé se embriagou e tirou a roupa. Então foi um escândalo. E é disso que esse livro fala. Todo aquele que lançar os olhos de uma mulher e cobiçar, já cometeu o adultério do seu coração. E aí, seus pastorzão? E aí? Esses grandes adultérios que acontecem, não digo nem com os membros de banco, com vocês. Tanto escândalo que eu estou vendo nesses últimos dias, que chega ao meu conhecimento, eu vejo aí na televisão, vejo na internet, vejo nos programas aí o que está acontecendo nesse movimento chamado Evangelho. Então, o que está acontecendo no meio desse povo? Porque o Deus pela qual eles creem, que o título da mensagem é essa, eu não posso crer em tudo por causa disso. Eu não creio na Assembleia de Deus.
Eu não creio na Congregação Cristã do Brasil, não creio na Deus é Amor, não creio na Universal, não creio na Mundial, não creio na... Enfim, eu não creio em nenhuma, na Batista, Metodista, nenhuma denominação, e nem creio no Deus delas. Porque esse Deus dessas religiões não é o Deus pela qual eu conheço. Aquele que apareceu a Moisés no Monte Sinai. Eu sou o Deus dos seus pais, porque Moisés não conhecia. Ele se identificou. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Que isso já tinha ficado para trás há quase 700 anos. Mais de 600 anos atrás. Ele chegou e dizia, eu sou Deus. Não. Eu sou o Deus dos seus pais, dos seus descendentes. Abraão, Isaac e Jacó. Então, meu irmão, não adianta você querer dizer que este livro, eu creio neste livro do jeito que é. Então por que você não obedece? Por que o seu Deus não faça algo? O que acontece dentro desses movimentos? Por isso que o título da mensagem é essa, eu não posso crer desta forma. Porque eu não vejo nada no meio desse movimento. Nos grandes congressos, nos grandes encontros, que chamam de encontro com Deus, reúne milhares e milhares de pessoas, 3, 4 dias, enche estádio, e é só blá, 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 e tomação de dinheiro. E chega no fim, venda de livro, CD, se tem CD não está nem vendendo. E o que acontece no fim? Nada. Nada, nada, nada. Sabe o que é 0, 0, 0? Por quê? Porque Deus não está lá. Este livro diz que Deus não habita nesse lugar. 17 e 24 de Atos. 7 e 47 e 48 de Atos. Deus não habitou nem mesmo no templo de Salomão. E Jesus de Nazaré entrou no templo. Mas o Cristo ressuscitado nunca entrou num templo feito por mão de homem. Parece que no capítulo 9, versículo 24 de Hebreus. Nunca entrou em nenhum templo feito por mão de homem. Ele entrou diretamente ao céu. Então, meu irmão, como eu posso crer nessas religiões? O que essas religiões representam para nós? Nada. Eu estive 43 anos lá dentro. Saí em 2020, graças ao bom Deus. Pela epidemia, fecharam e aproveitemos e saímos para sempre. Hoje eu tenho nojo. Quando eu ligo o rádio, eu ligo a televisão, eu vejo, eu passo, porque eu sei que é tudo mentira. 99,9% do que eles ensinam ali são mentira, porque Deus não está. Para que Deus esteja ali, tem que estar acontecendo alguma coisa. Cadê a cura? Cadê os milagres? Cadê os prodígios? Cadê as maravilhas? O que você vê dentro desse lugar é petição de dinheiro. Não, você não conseguiu? Porque lhe faltou a fé. Então vou entrar de novo. Eu fiz às 9 ou 7, quinta, sexta-feira. Não consegui. A sua fé ainda não é suficiente. Entra de novo. Eu estive, já falei e volto a falar. Eu estive por mais ou menos 40 anos como pastor, pondo a mão na cabeça do povo que entrava nessa campanha. Esse negócio de campanha, quando eu entrei em 77, já existia. Porque isso eu conheci dentro do Espiritismo, a tal de corrente. Eles começaram a chamar de corrente, eu acho que ficaram meio chateados, agora fizeram mudar de campanha. Então, a Igreja Católica chama de novena. E eles ficaram meio chateados, então eles chamam de campanha. Mas o Espiritismo chama de corrente. Quando eu entrei dentro desses movimentos, eles também chamava de corrente. Eu coloquei minhas mãos, orava por fotografia, por peça de roupa, por carteira profissional, orava. Nunca vi nada. Nunca vi nada. Você fala assim, uma vez eu vi. Não, nunca vi
nada, nada, nada. Eu já disse e repito, uma mulher estava perdendo os cabelos, me chamou lá. Eu fui lá, levei um vidro de óleo. Minha esposa estava junto comigo. Passei o óleo na cabeça, naquele lugar que estava caindo o cabelo, orei e falei que em breve o cabelo voltaria e que ela ia olhar no espelho ali, ia ver os novos fios de cabelo e ela ia mostrar para o marido dela. De fato aconteceu. Passado alguns tempos, a notícia chegou em mim. Olha, aquela mulher que você orou, o cabelo dela voltou no lugar de novo. Aí eu fui lá, eu vi. Eu pergunto, o que foi isso? O cabelo tinha que voltar. Porque é comum a mulher muitas vezes perder o cabelo e voltar o cabelo no lugar. Eu não acredito que isso foi milagre. Possa que até seja, mas é comum você ver uma pessoa muitas vezes doente, até muitas vezes até com câncer, perde todo o cabelo, depois a pessoa é curada, sarada, volta o cabelo. Então ela estava perdendo o cabelo, ela tinha um cabelo longo, ela estava perdendo. Eu passei óleo e de repente o cabelo voltou. Eu posso dizer que isso foi um milagre? Não sei. Isso eu fui lá para ver, porque o comentário começou, eu fui na casa dela e vi isso daí. Mas eu não posso dizer, porque eu nunca vi um milagre dentro desses movimentos de igreja de crente. Muito barulho, muito trovão. Porque Deus vai fazer, porque hoje Deus vai levantar, traga os paralíticos. Uma vez passou esse movimento Deus é Amor lá na cidade que eu morava lá, mandando pegar os paralíticos, tudo que tinha na cidade, levar tudo lá no local onde ia ter esse show, eu chamo de show, onde ia ter esse show. E levaram aquele monte de paralítico, pessoas na maca, pessoas carrinho de roda, muleta, encheram. Chegou o chefão lá, o grandão chegou lá. Ele nem olhou para aquelas pessoas doentes. Ele chegou e começou a pedir dinheiro para o povo. Ele queria dinheiro. Quando chegou no fim, ele fez aquele barulhão. De repente, vamos todo mundo fechar o olho e vamos orar. Enquanto o povo estava orando, o presbítero disse, amém, amém. Vou pedir um favor para vocês que são donos dos doentes aqui, da cadeira de rodas, os cadeirantes aqui, as pessoas que estão na máquina, faz favor de vir aqui tirar eles. E aonde estava o chefão? Ele ia embora já com o dinheiro. Foi isso. Isso eu vi há muitos anos atrás. Isso eu vi há mais de 40 anos atrás. Então essa prática dessa safadeza, essa malandragem religiosa, não existe agora não. Essa prática já vem de muito e muito tempo. E as coisas estão piorando. Porque hoje dificultou um pouco, porque antes contava muita mentira e não tinha ninguém para filmar, para gravar. Hoje as pessoas estão com o celular. Pá, 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 pá. Se aquilo for verdade, o povo vai comentar. Mas se for mentira, como é que fica? Mas antes era comum, só para encerrar. Eu me lembro que teve na igreja que eu fazia parte, eu até dou o nome, Almas para Cristo. Pentecostal Almas para Cristo. E na noite do ano velho para o ano novo, era para passar a noite toda na igreja. E lá para meia-noite, já no dia seguinte, ia ter então a chamada ceia. E estava uma noite muito chuvosa e compareceu lá pouca gente. Compareceu lá mais ou menos umas entre 25 e 30 pessoas, que as pessoas que estiveram lá me comentaram. E eu não fui. Quando chegou no outro dia, no dia do programa de rádio, o missionário pegou e falou, não, vocês não vieram na vigília da noite do ano velho para o ano novo, mas estava uma benção. A igreja estava repleta, tinha mais de 300 pessoas. A irmã pôs a mão na boca e falou, Senhor, tem misericórdia. Não tinha 30 pessoas dentro da igreja, tinha mais de 300 pessoas, não tinha nem lugar para ficar sentado. Por que isso? Para que isso? Por que fazer uma coisa dessa? É o que vocês vê hoje. Então, por isso que eu não posso
crer, é o título da mensagem. Eu não posso crer nesses movimentos. Se eu for contar o que eu já presenciei, o que eu já vi e que eu já ouvi lá dentro, eu fico o dia inteiro falando com vocês. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que faz parte deste movimento, Congregação Cristã do Brasil, que é uma falsa, isso é tudo mentira, Assembleia de Deus é outra mentira, Universal Mundial é tudo mentira, é tudo enganação, nada existe, porque o que está aqui dentro desse livro já acabou. Isso aconteceu no primeiro século, enquanto o tempo estava de pé. Deus usou pelas mãos de Paulo, pelos lenços e os avental. Deus fez grandes prodígios e maravilhas, e pelas mãos dos apóstolos Deus fez muito. Mas hoje, pela mão desses homens, o que tem acontecido? Só isso que nós temos visto hoje. Por isso que o título da mensagem é essa. Eu não posso crer no que eu tenho visto nesses 43 anos que eu vivi lá dentro. Meu irmão, fique com esta palavra. Se você não é inscrito, escreva e divulga esta mensagem. Graça e paz para todos. Bye, bye.